Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, companheiros? Vamos chegando. Bom dia. Como é que vamos? Vamos iniciar nossos estudos? Estudo do livro Pensamento e Vida, hoje capítulo 19, Prosperidade. Tudo bem? Bom dia, queridos. Pedimos a Jesus, então, o nosso mestre amado, mestre amigo, que possa guiar as nossas palavras, os nossos atos, que possamos compreender quais são os pontos e os focos principais desse estudo de hoje para operarmos melhor em nossa vida comum, em nossos atos em família, no trabalho, nas ruas, nas praças, nos locais aos quais nos dirigimos todos os dias. Senhor, ajude-nos, ampare-nos. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, amigos, uma jornada interessante já, né? Já estamos no capítulo 19 do livro Pensamento e Vida. Esse livro a gente estuda lá na Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes. Todos os domingos a Ivanir conduz esse estudo brilhantemente. E lá, inclusive, deixa eu ver quem está aqui, a Sandrinha, minha amiga, a Joyce, são todos que participavam lá do nosso estudo, né? Tem mais a Regina que ainda não entrou. Bom, esses estudos, a gente tinha parado lá, olha que coisa interessante, a gente tinha parado no capítulo 20, que é o hábito, que é o próximo capítulo da semana que vem, né? A gente tem uma dinâmica diferente lá no centro. A Ivanira, ela faz um pouco diferente do que eu faço aqui. Aqui a gente prefere deixar assim um capítulo por final de semana, né? Tá certo que fica algumas coisas ainda por falar, mas a gente não fica muito preso ao texto, tá? A gente usa o método da exegese, né? A gente vai usando e trazendo vários livros também da codificação, alguns livros do Chico, do Divaldo, por aí vai. Mas a gente está quase alcançando, né, o que estava lá na sociedade presencialmente com o que a gente está fazendo aqui virtualmente. Vamos terminar o livro aqui virtualmente, tá? A Regina entrou agora. Oi, Regina, bom dia. Então nós temos aqui, ó, quase que a gente está alcançando. A gente começou lá no iniciozinho, né, da introdução, do prefácio, e a gente já está no capítulo 19. Muito legal, né? Queria dividir isso com vocês, que a hora que eu vi capítulo 19, eu falei, puxa vida, já é uma caminhadinha aí, né? Razoável. E eu espero que a gente tenha aproveitado, porque nesse momento o Emmanuel faz uma espécie de uma recapitulação. Por quê? É tradicional nos estudos do Emmanuel, se vocês perceberem, quando são sequenciais, ele vai oferecendo subsídios, colocando tijolinho por tijolinho. É como se fosse assim uma grande estrada pavimentada daqueles ladrilhos antigos, como é a nossa 9 de julho hoje, e ele vai colocando aquilo ali, né? Vai sedimentando para que a gente consiga passar, né? Senão não passa. E aí ele vai colocando esses ladrilhos, né? Esse piso, essa possibilidade para a gente, e de repente você olha para trás e você vê que você caminhou um quarteirão, né? Desse piso pronto. Aí você olha para trás para ver como é que está a obra. É mais ou menos assim. Então o Emmanuel ele faz a gente checar a obra, né? E esse capítulo eu me senti assim lendo, Prosperidade. Estou checando a obra, todos os 18 capítulos para trás. Olha o que ele diz no início. Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. E buscando a fortuna, se entregam aos místeres primitivos de caça e pesca. Primitivos. Bom, vamos tentar
esmiuçar isso que o Emmanuel está dizendo. Quando a gente fala que uma pessoa é rica na Terra, o que você está dizendo dessa pessoa? Ela é rica de saúde? Você quis dizer isso? Você e todo mundo, eu, todo mundo. A gente quis dizer, quando a pessoa é rica, você fala assim, aquela pessoa é rica. Você quis dizer que ela é rica de saúde? Que ela é rica de felicidade? Que ela é rica de amigos? Que ela é rica de estudos? Não. A gente, quando fala em riqueza, a gente fala em prosperidade, normalmente, quase sempre, a gente se refere à questão material. Por isso que eu digo que o Emmanuel está fazendo com que a gente olhe para trás, né? Olhe para tudo que foi feito até agora, para todos os capítulos que a gente já passou. Ele em nenhum momento ele está falando da vida material, em nenhum momento ele está falando de coisas perecíveis. Ele não está fazendo referência à nossa passagem pela Terra, que é extremamente passagem passageira, né? Pleonasmos, extremamente curta, é um sopro da nossa vida de verdade, né? Hoje eu estava vendo, antes do nosso estudo aqui, uma publicação no Facebook de uma colega, num lugar que a gente gosta de ajudar, uma criancinha de 3 anos, ela morreu carbonizada, aqui em Ribeirão. E a gente fica muito triste, né? Não é uma coisa que a gente comemora. Apesar de saber que a vida continua, né? Que existem muitas existências, sabendo que um fato tão importante assim para a vida de um espírito, que é uma desencarnação com 3 anos, ela tem motivos fortíssimos para que isso aconteça, e a gente não vai discutir isso agora, mas não deixa de movermos-nos, né? com tristeza, com misericórdia para essa família que fica, né? E de fato, isso mostra para a gente que a gente tem que pensar nisso o tempo todo, que a vida aqui, ela é uma oportunidade. Nós estamos ali batendo a porta da oportunidade o tempo todo, né? A oportunidade Deus nos está oferecendo o tempo todo, em todas as ocasiões. E o que a gente faz dessa oportunidade? Normalmente a gente imagina que o rico na terra, né, é o rico do dinheiro, é o rico da fortuna amoedada. E isso nos tampona o crescimento espiritual. Isso faz com que a gente engatinhe ainda espiritualmente, né? A gente dá muito mais valor para esse tipo de coisa do que para as coisas que realmente têm valor nas nossas vidas. Os reencontros, as amizades, né? Os abraços. Eu vejo alguns amigos tão queridos, tão apegados ainda a esse tipo de questão, brigando em rede social por coisas tão pequenas. Eu falo assim, puxa vida, mas a vida é tão mais ampla que isso, né? Tem tantas coisas que poderiam ser motivo de alegria para a gente na vida, e a gente faz exatamente o contrário. A gente puxa o freio de mão e não quer seguir. A gente não quer seguir. A gente tem medo, muitas vezes. E o medo nos paralisa. Muito bem. Na questão 705 do O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre... Ele está falando de lei de conservação, né? O instinto de conservação, que está presente em todos nós ainda, né? Muito forte. É o que faz a gente se proteger, né? É o que faz a gente se manter vivo muitas vezes. E que está muito, muito latente nos animais, né? O reino animal, ele é movido pelo instinto. A gente sabe que a partir do homem, ali a gente tem a razão, né? Trabalhando, livre-arbítrio, responsabilidade, outras questões que nos animais não existem. Mas a lei de conservação, ela ainda está muito presente nas nossas vidas. Talvez não tanto quanto nos animais, mas na gente ainda está.
E a gente faz, essa lei de conservação, ela nos faz, quando ela está desequilibrada em nossas mentes, quando a gente desequilibra o pensamento, né, a gente troca os pés pelas mãos. É uma expressão idiomática, né? Acredito que seja nacional, mas quer dizer muita coisa. A gente passa o carro na frente dos bois. A gente troca as coisas de importância, né? É sobre isso que a gente está dizendo aqui hoje. Nessa questão, Kardec discute com os espíritos ali sobre supérfluo e necessário. O que é o supérfluo e o que é o necessário? Percebe como tem tudo a ver com prosperidade, né? Com riqueza material, com riqueza espiritual. O que é realmente necessário? E como eu olho para esse necessário? E reparem que as nossas vidas, elas são extremamente passageiras, né? As coisas são como uma grande montanha-russa. Em um momento você está de um jeito, num outro momento você está do outro. Então o supérfluo e o necessário também acompanham essa diferença, né, de altitude, vamos dizer assim. Ela também acompanha essa diferença. Então, o que é necessário para mim hoje, no passado, eu achava que era escassez. E o que eu julgo supérfluo hoje, pode ser que no passado eu achasse que fosse apenas necessário. Então, esse compasso a gente precisa voltar, né? Esse compasso a gente precisa pensar. Discutimos recentemente lá no centro, numa reunião de diretoria, a respeito de distribuição de alimentos, né, para as famílias que recebem auxílio do centro. E foi discutido assim, que eu achei interessante, eu não me pronunciei, mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Uma família lá, uma mãe que tem um monte de filhos e tal, ela recebe uma cesta básica do nosso centro, do centro lá Isabel Soares de Moraes, e eu acho que no Fonte Viva também, né, Ana? Eu sei que lá no Fonte Viva também tem esse trabalho. Eu acho que todos os centros basicamente têm esse trabalho, acho muito legal. Aí foi discutido que algumas pessoas recebem cestas básicas, olha só, em vários centros. Algumas têm certeza, umas pessoas lá da diretoria dizem que tem certeza que a pessoa recebe no nosso centro e recebe no outro também. Eu digo uma coisa para você, o que tem a ver a casa espírita com isso? Se ela recebe 2 vezes, você fala, olha, mas alguém fica sem. Quem fica sem? Tem alguém que chega lá e bate na porta do centro? Olha, eu vim buscar alguma ajuda de alimento aí, uma cesta básica, alguma coisa. Ela fica sem? Ela sai de mão abanando? Se sai, nós estamos com um problema grave. Por quê? Porque o nosso movimento espírita, ele é um movimento rico. E agora eu estou fazendo a referência à riqueza da terra. O nosso movimento espírita é um movimento rico. Todo mundo tem um pouco de dinheiro na carteira, né? E os centros, eles têm abastecimento de comida, principalmente itens básicos, quanto arroz, macarrão, enlatados, essas coisas. Tem. Desculpa, não conheço um que não tenha essa possibilidade. Coloca aqui no Facebook que chove doação. Não chove? Tá todo mundo querendo doar? Todo mundo em casa? Agora, o que a gente tem com isso se a pessoa recebe uma cesta básica num lugar e outra cesta básica no outro? Eu não entendi isso. Você já viveu com uma cesta básica? Dá para passar o mês todo com uma cesta básica? Não dá, né? Dá? Não dá. Então, para essa família que recebe uma cesta básica, ou que seja 2, o que é supérfluo e o que é necessário? Já pensaram nisso? Quanto de arroz é supérfluo para ela? Ela vai comer tudo que tiver? Então, amigos, são questões que relativizam a vida, né? A gente tem que pensar nisso, porque senão a gente fica chovendo no molhado, né? A gente fica discutindo aí o sexo dos anjos e não vai chegar em lugar nenhum. O que é prosperidade para essa família?
eu tenho total certeza que aonde escasseia o pão material, sobra pão espiritual. A riqueza, ela nos ofusca a vista espiritual. Qualquer uma que seja. A gente fica menos misericordioso quando a gente tem mais riquezas materiais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, seguindo aqui então a pauta do estudo de hoje, o Emmanuel fala sobre energia mental, né? A energia mental que mobiliza os nossos desejos, né? As nossas paixões. E ali, através dessa energia mental, onde nós entendemos que muitas vezes que prosperidade é riqueza material, eu tenho certeza que o Emmanuel estava fazendo uma referência aqui a uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, 19 e 21, que é quando Jesus fala sobre não ajunteis o tesouro, né, na terra, ajunteis no céu, onde as traças e os bandidos, né, não levarão o seu tesouro. A gente entendeu a vida inteira que Jesus estava fazendo referência à questão material, né, física, né, que o físico é passageiro. O tanto que você tem na carteira hoje não vai valer para nada quando a gente desencarnar, né? Não vai ter sentido nenhum na vida material, porque a gente não chega nem com a roupa do corpo, não é verdade? Então, o que a gente pode dizer a respeito disso? Que Jesus não estava simplesmente falando só sobre isso. Jesus não gastaria ali um ensinamento tão belo para falar só de riqueza material, que a riqueza material ela não passa por outra vida. Do contrário, estaria explicado isso e a gente não estaria falando ainda sobre esse assunto, né? Tanto que Jesus diz no final, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Coração, sentimento. Onde está o seu tesouro? Onde você está colocando a sua energia mental, segundo o Emmanuel, né? Aonde está o viés do seu pensamento? Aonde você está canalizando o seu pensamento? Como você está entendendo a prosperidade na terra e a prosperidade no céu? Tem uma passagem do Casimiro Cunha, do poeta Casimiro Cunha, ele ditou algumas quadras a respeito dessa passagem, né? Mateus 6, 19 e 21. E logo explicando, ele é muito interessante porque ele vai explicando em forma de poesia, né, as coisas. E ele falando sobre essa passagem, ele diz assim: o tesouro que buscas em ações e pensamento é direção de sua atenção, desejo e sentimento, né? Aonde eu estou colocando o meu sentimento? Como é que eu estou olhando a doação de uma cesta básica para uma família? Percebe como a gente vai ampliando esse pensamento? Porque a gente poderia terminar o estudo aqui hoje assim, ó. Prosperidade na terra quer dizer fortuna. E fica falando um monte de coisa, dando voto, falando sobre a mesma coisa. Mas a gente está ampliando esse pensamento, né? Tesouro aqui não está só no sentido material. Tem mais. E ele continua, Emmanuel. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge. Abismos dourados nos quais se submerge. Onde a gente está colocando a energia mental? Onde a gente está pensando mais? Eu estou pensando mais no meu ter ou no ser? E o Emmanuel ainda, no livro Seguindo Juntos, tá? Na lição Adiantamentos, coloca uma pimentinha nessa história. Ele diz assim, ó, pelas vantagens que te assinalam em relação aos outros,
perceberás facilmente que obrigações te pede a infinita bondade do Senhor na oficina multiface do mundo. Pela sua vantagem, você perceberá qual é o viés da sua existência. Ora, se eu tenho muito dinheiro, uma conta do banco recheada, isso para mim, claro que é supérfluo. Só que outras pessoas passam fome no mundo e passam necessidades de todos os tipos. Esse dinheiro tem que chegar na população, porque senão eu vou responder por ele. Se você é médium, passista, e você foi dotado por Deus, entenda, né? É uma vantagem que você assinala nessa vida, nessa existência. Você veio com uma possibilidade de magnetismo tremendo. Ajudar as pessoas. E você não o faz, você responderá por essa riqueza, né? Você responderá por isso que você deixou de fazer. Se você veio e tem uma possibilidade de criar uma família, né? Ter 4, 5, 6 filhos, uma casa cheia de gente, e você se exime da tarefa educacional dessas criaturas, você responderá por essa riqueza que Deus colocou nas suas mãos e você não está aproveitando a oportunidade. Olha como a prosperidade ela ganha ampliação nesse tipo de pensamento, né? Nós não estamos falando só da riqueza material, a gente está falando de todo tipo de riqueza. Continua Emmanuel, prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume, olha só, a mesa vazia e o fogão sem lume, podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa. Essa é uma passagem aqui do nosso livro, Pensamento e Vida. Mas olha como as lições vão se encaixando, né? Olha como tudo parece um grande quebra-cabeça. Uma pessoa que passa, materialmente, uma família que passa necessidade de uma cesta básica para não morrer de fome, muitas vezes ali, segundo Emmanuel, é uma louvável reparação de coisas que aconteceram no passado, né? E uma mesa farta, uma bolsa farta, muitas vezes é o caminho para um grande despenhadeiro, desde que ela não faça o que ela veio fazer na Terra, as proporcionalidades que ela veio trazer para as pessoas. Entenda a bolsa farta, né? O alimento faltando na mesa, né? Esse aparente antagonismo como metáfora, né? Emmanuel, ele é cheio de metáfora na sua literatura. Ele não está dizendo assim, comida e dinheiro. Não, ele está falando das possibilidades, né? Dos empréstimos, das vantagens divinas que nos foram oferecidas aqui, para essa vida, para esse momento. Todos nós temos muito para dar. Agora, basta ver se nós estamos seguindo, né, por esse caminho, se nós estamos realmente entendendo isso. Por isso que a gente tem que pensar, você tem alguma coisa para dar para o próximo? Claro que tem. Sempre tem. Sempre tem. Ontem nós fomos aí para perto ali do centro, no final da Vila Virgínia, a gente foi entregar alimento e roupa, né, para as pessoas ali. Gente, os alimentos que a gente consegue é por doação, tá? A gente levou sanduíche e leite com chocolate, que a Ivanir faz, docinho, amendoim, tinha de tudo, tava uma delícia ontem, bolacha, roupas que tinham lá no centro. Toda a comunidade doou aquilo, não foi um ou outro que doou, cada um deu um pouquinho, né? E do pouquinho a gente fez um muitão. Então,
Todo mundo tem alguma coisa para dar, não só de material, mas de espiritual, de prece, de boa vontade, né? Arregaçou as mangas. Teve uma companheira querida que ela foi para fazer ali, para ajudar a gente na distribuição. E eu tenho certeza que aquela que não tinha nem um litro de leite para doar, mas ela foi com tanta boa vontade, eu tenho certeza que ela era a âncora do trabalho. Ela era a luz que mais brilhava ali naquele momento. Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. A boa vontade dela encheu o estômago daquelas pessoas ali e aqueceu para o frio da madrugada. Vocês podem acreditar no que eu estou dizendo. Uma pessoa que não tinha como doar mais do que ela estava doando, que era ela mesma. Aliás, é a doação mais bonita, né? Porque ela tira do tempo dela, né? Ela não tira do dinheiro da carteira, ela tira do tempo dela. Gente, que coisa linda que é isso, né? A prosperidade, né? Aproveitar o adiantamento que Deus deu para você. Aí vem o André Luiz, né? Os colegas de estudo também, no livro Endereços de Paz, item 11, ricos. Olha como é pertinente ao nosso estudo. E ele diz que riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece, em nome de nosso Senhor. Ctrl+V, Ctrl+C, né? Copia e cola, pá, no estudo. Copia e cola, pá. Aproveitamento, isso é riqueza. Ser rico é isso. Ser próspero é isso. Olha como, numa frase, ele destrinchou tudo que a gente está falando aqui, quase 40 minutos, não sei quanto tempo deu. Mas está aí, ó, uma frase. O homem afortunado pode ser o rico da benemerência. Então ele pode ser esse cara que doa a grana para você ir lá na rua entregar o leite, o pão, né, o cobertor para aquelas pessoas que estão em extrema necessidade. E precisa, tá? Esse negócio que caridade material é muito fácil, não se faz, não. Precisa. Tem gente que tá com o estômago vazio e tá de camisa de manga na rua, descalço, tá? Descalço. Já ficou descalço no frio? Tem muitos aqui na cidade assim. O pobre pode ser o rico do esforço. O pobre material pode ser rico em esforço, né? A pessoa robusta pode ser o rico do serviço, né? O doente pode ser o rico da resignação. Fortuna, de modo algum, será apenas metal ou papel amoedado. Aí vem a frase final. É valor do espírito, bênção da alma, luz do coração. Isso é riqueza. Tem uma história tão bonita, né? Mas linda, que eu já escutei muitas vezes sobre o Chico Xavier. Ele dormia muito pouco, todo mundo sabe disso, né? Trabalho extenuante durante toda a vida, e ele está sendo homenageado hoje na Rede Amigo Espírita, o dia todo, ontem e hoje, né? Com várias palestras ao vivo aí, muito lindo, muito lindo. Vale a pena, viu, pessoal? Quem puder, Rede Amigo Espírita. É uma história dentre muitas, né? Ele dormia 2 horas por noite praticamente e acordava às 4 da manhã para já começar as coisas dele e começar a trabalhar, já em Uberaba. E aí ele acorda às 4 da manhã, morava com o filho, né, o Eurípides, e ele avisa o filho, fala, hoje nós vamos receber uma pessoa, tá? Pessoa que vem de longe, aí, vem de São Paulo. Então você pode deixar a porta aberta aqui. Ele já foi fazendo o café, 5, 6 horas da manhã chegou essa pessoa. E o Eurípides abriu a porta, o moço chegou, opa, não precisei nem tocar a porta, o papai já disse que está te esperando. Então assim, como o Chico impressionante, né? Ele via além. Bom, aí chega essa pessoa, entra na casa e tal, e passa ali das 6 da manhã às 9, 10 horas, passa algumas horas com o Chico em prantos, choro convulsivo. E o Chico ali falando, consolando. Bom, se despede, e o Eurípides ficou muito comovido com aquilo.
Quando o moço vai embora, Eurípides chega para o Chico e fala assim: pai, puxa vida, esse moço é muito rico, né? De que riqueza que o Eurípides estava dizendo? A riqueza da terra, moedas. Aí o Chico vira para ele, como quem oferecendo uma lição ali, diz assim: meu filho, ele é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro. Olha como aquela alma aparentemente simplória, aparentemente, era de uma inteligência emocional tremenda, né? Tremenda, para entender aquilo ali, que a riqueza ali era o que menos importava. Né? E a gente ainda fica imaginando que quanto mais eu conseguir ter, melhor eu poderei fazer, né? Você pode fazer agora, não precisa esperar. Mais 2 versos do Casimiro, dessa mesma mensagem que a gente falou antes. Seguindo o bom caminho, dividindo o pouco que podes, não duvides que no futuro a justiça o interrogues. E menos mal se ajuntou a riqueza no firmamento. Bem-aventurado és tu, homem com discernimento. Discernir, gente, essa é a palavra que faltava aqui para fechar isso tudo. Discernimento, entendimento do que é bom e do que não é tão bom assim, né? Como eu posso fazer o bem? Como eu posso promover a prosperidade da minha família e das pessoas que estão em volta e das pessoas que estão longe, né? Como é que eu posso fazer isso na Terra? Porque prosperidade só para mim é egoísmo. Prosperidade tem que ser para todo mundo. Então, nesse sentido, todo mundo tem algo a doar. Ou você acha que quando a gente vai, por exemplo, para as ruas, entregar cobertor, leite quente, sanduíche, quem são os mais atendidos ali? Teve uma colega que foi uma vez conosco, nunca tinha ido, e ela falou assim para mim: Daniel, choque de realidade, hein? Quem foi a mais transformada ali naquele momento? Foi ela. Choque de realidade. Foi essa palavra que ela usou. Essa expressão que ela usou. Choque de realidade. Então, assim, ampliemos o nosso pensamento, né? Tesouro nos céus, tesouros espirituais, né? Onde eu deposito a minha energia mental? E para a gente terminar, capítulo 18 de No Mundo Maior, o 5º livro da série André Luiz. Esse livro nós estudamos recentemente lá no centro, eu já li já umas 12 vezes, eu não me canso. Aliás, os livros do André Luiz e do Emmanuel, mas do André Luiz, eu sou fã do André Luiz. Bom, esse livro são 20 capítulos e a gente vai falar do capítulo 18. Todos os livros do André Luiz, para quem não conhece, ou para quem ainda não tenha percebido, talvez, porque essa literatura não é uma literatura para a gente ler assim, corriqueiramente, né? Normalmente a gente lê, relê, lê de novo, e passa às vezes por um momento assim, fala, mas eu não tinha percebido isso, né? De tão rica. E os livros do André Luiz, eles têm todo um enredo, e no final tem alguma coisa que você diz assim, uau, né? Foi preparando todo o trabalho, todo o estudo para chegar no final e trazer um ensinamento maior para a gente. E lá no Mundo Maior, eles estudam a mente, né? A energia mental que o Emmanuel tá falando aqui no Pensamento e Vida hoje com prosperidade. Onde eu coloco o meu tesouro? A energia mental, onde eu direciono a energia mental, que é o que o Casimiro Cunha também disse, né? E ali no Mundo Maior, eles estão estudando, junto com o Calderaro, né, que é o mentor da obra, eles estão estudando a mente humana, né, nos processos obsessivos, nos processos de prosperidade e tudo mais. E a mentora que aparece, né, nos capítulos 4, 5, 6, eu não lembro exatamente qual, é a Cipriana, que é de um sentimento assim muito superior a deles, Calderaro, André Luiz, Hilário Silva e todos os outros, muito superior, muito superior. E porque ela tinha amor, mas não era qualquer amor, tá? Ela exalava o amor. Era uma
Uma coisa sensacional de ler. E chegando perto das cavernas, eu fico imaginando uma caverna nos relevos tenebrosos do umbral, né, como o André Luiz descreve. Eram lugares assim tremendamente tenebrosos, né? Devia ser assim é um negócio inimaginável. E a Cipriana, ela diz que o André não poderia entrar, que ali ele não estava preparado a entrar. E o André ali naquele momento ele se destrambelha, ele estava querendo ir com aquela excursão para ajudar as pessoas, ele tinha estudado para isso, né? Ele passou uma semana inteira ali falando sobre isso com o Calderaro e ele achava que ele estava preparado. E ela diz, não, o André não pode. E aí eles ficam para fora, né? Ele descreve como na entrada das cavernas. E a Cipriana com os dela entram lá para socorrer o pessoal. E eles ficam pro lado de fora. De repente, eles cruzam com 3 velhinhos. Olha, é essa expressão que o André Luiz diz. Ele diz assim, ó. Não havíamos atravessado grande distância, quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado, esfarrapados, esqueléticos, mal vestidos, sujos. Traziam nas mãos substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito. Então eles pegavam aquele lodo, né, com medo de perder aquilo, e eles levavam ao peito. E ali ele fica estarrecido com aquilo. E a vibração desses irmãos era tão baixa, que eles não conseguiam perceber o Calderaro, o André Luiz e os outros espíritos que estavam ali. Eles não percebiam. E às vezes, diz o André Luiz, que aqueles espíritos eles faziam menção de correr, né? Correr com aquele lodo na mão, suspeitando, né, que ali existiriam ladrões. Olha Mateus 6, 19 e 21 aqui. Está tudo na obra. E um diz para o outro, precisamos de alguma saída, não podemos com delongas. E os nossos negócios, nossas casas, incalculável a riqueza que descobrimos. Gente, o pensamento daqueles homens ali estava tão congelado na riqueza terrena que eles imaginavam que o lodo era dinheiro. Todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê dos ladrões. Vamos, vamos! Mas tinha um reencontro ali. Era o avô, um deles era o avô do André Luiz. E foi assim um momento ímpar na obra. Eu confesso para você, eu chorei mais de uma vez. Porque é emocionante de ver o André reconhecendo o avô. E o avô, depois de um breve respiro perante aquilo tudo, olha e reconhece o neto, né? Um reconhecendo o outro ali naquele momento, e aí o avô é atendido. O André Luiz diz assim, vovô Cláudio, não me reconheces mais? Sou eu, o André. É lindíssimo. Como é que o sentimento, como é que o amor pode transformar, né? E desprender o homem dessas questões terrenas, né? Das questões amoedadas, da maneira com que a gente foca na vida num determinado momento, num determinado ponto, que é volátil, é passageiro, passa num segundo, como um sopro. Bom, para vocês verem que a gente, depois no além-túmulo, a gente segue fixado, né, a nossa energia mental no tesouro, aonde a gente colocou o tesouro, aonde a gente estacionou o nosso carro. Certo, meus amigos? Que fique aqui um pensamento para todo mundo. Um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus. Essa semana que se inicia seja uma semana repleta de realizações para todo mundo. Beijos. Bom domingo.